Tudo bem, tudo bom? Alexandra Nascimento aqui, trabalhadora do Rio. Seguimos com o nosso devocional. Passei esses dias aí sem aparecer. Não estava tão bem, não se sentia confortável. Ih, caiu. Não me senti confortável para vir aqui, né? Falar através do nosso devocional. Mas estamos voltando. Sim, estamos voltando. Precisamos concluir. E esse nosso devocional é 42 dias. Nosso devocional, 42 dias para transformar a tua vida com propósito, né? Ter uma vida com propósito. E a gente finalizou o nosso último encontro falando sobre o quê? Quem lembra? Gente, bateu um soluço agora. Como crescemos. E hoje a gente vai para uma aula muito importante que fala sobre como eu posso ser transformado pela verdade. Aí eu li esse encontro de hoje, né? A gente está fazendo esse devocional, que é uma vida com propósito. E eu fiquei, não posso deixar de falar, não posso ficar calada, não posso deixar de vir transbordar sobre essa palavra. Então, vem comigo, precioso, preciosa, que sempre está aqui comigo, está nos acompanhando nos nossos encontros, que não deixa de buscar ao Senhor. Pega a tua Bíblia, não se deixe influenciar pelo que te dizem, né? Mas toma tu mesmo as tuas próprias conclusões, tá? E o meu pedido, a minha oração, é para que você consiga sentir, né? Que você consiga ter clareza, consiga ter o discernimento, que você consiga ter perceber realmente que o Espírito Santo ele habita em nós, que está aí para nos dar um direcionamento, tá bom? Nosso encontro hoje, dia 24, transformado pela verdade. Você vai sair daqui desse encontro sabendo como permanecer na verdade, vai descobrir como aceitar a autoridade da palavra, como assimilar a verdade, né? E alguns passo a passo para assimilar essa verdade. E por último, como pôr em prática os princípios da Escritura, tá? A gente não consegue nada sem a oração. A gente não consegue nada se o Espírito Santo não estiver com a gente, né? O Espírito Santo, ele é vivo, ele é um ser, né, que a gente poderia chamar de intuição. Aquele ser do lado positivo que nos diz: cuidado com o que você vai fazer, cuidado com o que você vai falar, cuidado com o que você vai andar. Esse poderia chamar de intuição, mas é o Espírito Santo, né, que ele é um dos pontos de Deus. Jesus, Espírito Santo de Deus, ele se une ao Deus, um dos, né, Deus Trigo, para que nos direcione, tá bom? Já pegou tua Bíblia? Já fez teu devocional? Ainda não? Vem comigo. Transformado pela verdade. As pessoas precisam mais que de pão para a sua vida. Elas precisam se alimentar de cada palavra proveniente de Deus, né? A palavra fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Davi é um dos grandes exemplos que conta muito sobre isso, né? Conta muito sobre o quanto ele era dependente, era necessitado, quanto ele era falível, mas assim mesmo ele não cessava de buscar ao Senhor. Fiquei sem meu suporte porque esse bicho está querendo cair. Então, se entrasse alguma liga, ficaria mais fácil. Segure. Pronto. Agora me entrego a Deus, o nosso Deus maravilhoso, cuja palavra poderá moldar você para que seja o que Ele quer e conceda a você tudo que precisa nessa comunidade de santos amigos. Atos 20, 32. Aqui ele fala que o Senhor que nos molda, o Senhor é que nos trata, o Senhor é que nos modifica para que a gente seja verdadeiramente como Ele nos deseja que sejamos, né? Conforme realmente o que Ele sonhou para a nossa vida, tá? O que você entende sobre a palavra? O que você acha? Você entende sobre santidade? O que você acha que é ser santo? Você acha que ser santo é alguém que nunca pega, que nunca faz nada de ruim, né? O que você acha que a Bíblia é?
Anota aí no teu caderno de devocional aqui junto comigo, tá? Alunas Raízes, que não é Nutella, sempre tá para não perder, para consultar. Então, vamos ver essa parte mais na frente, sobre a importância de ter guardado no coração, né? Para um momento mau, um momento ruim. Então, o que a Bíblia significa para ti? Será que a Bíblia para ti é um livro qualquer? Qualquer livro? O que a Bíblia pode ser para ti? A Bíblia para ti é um livro santo? É um livro que ele tem diferença quando é deixado aberto na casa? Será que a Bíblia pode ser vista dessa forma? Então, você vai sair daqui sabendo o que a Bíblia pode ser significativa para ti, tá bom? A verdade nos transforma. A verdade liberta. A Bíblia é muito mais do que um manual de doutrinas. Ser santo é se santificar todos os dias. Todos os dias a gente luta contra o nosso eu. Todos os dias a gente não luta entre dois cachorros, a carne e o espírito, né? Então, o mais forte sempre vai ser o que está sendo alimentado. Então, a Bíblia, ela serve como um direcionador para que a gente possa se santificar. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Por meio das palavras somos unidos, moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. A palavra é viva, né? Ela é viva. Ela é viva. Se você ler ela hoje, precisando de algo, e amanhã se ler o mesmo versículo, você vai entender de outra forma, em cima do que você precisa. É a boca de Deus realmente falando no nosso ouvido, né? Então, Tiago observa, Deus decidiu nos dar a vida pela palavra da verdade. Por isso somos mais importantes de todas as coisas que Ele criou. O Senhor deixou o homem por último, porque todo o resto que Ele criou era para servir o homem. Olha que lindo, o quanto nós somos importantes para Deus, o quanto isso é abafado, o quanto isso é escondido, o quanto as mentiras do inimigo vêm na nossa vida dizendo que nós não somos, não podemos, não conseguimos, né? A importância de nós para Deus, né? A Bíblia, ela é muito mais do que um manual de doutrinas, né? Doutrinas podem ser só religiosidades, mas a palavra de Deus, ela gera vida, produz fé, promove mudança, afugenta o diabo, realiza milagres. Por quantas vezes eu, no momento de tristeza, angústia, desespero, e a única coisa que eu sabia era ou louvar ou restar a palavra. Força pouca, né? Então, afugenta o inimigo, realiza milagres, cura feridas, supera as adversidades, derrota a tentação. A palavra inspira esperança, libera poder, esclarece a mente, cria coisas que nos garante um futuro eterno. Não podemos viver sem a palavra de Deus, cujo valor nunca deve ser subestimado. Você deve considerá-la tão essencial. É um manual, né? Tá descolando aqui. É um manual. Então, aqui ele fala, né? Você deve considerá-la tão essencial à vida quanto o alimento. Você consegue passar um dia sem comer? Um turno sem comer? Consegue? Passar um dia sem comer? Quem consegue? Adriane não. A Roberta sim. Eita! Diz os intermitentes, né? Então, do mesmo jeito que o nosso corpo precisa de alimento todos os dias, a palavra ela precisa. Ela nos dá esse alimento espiritual, né? A palavra de Deus é alimento no qual devemos nos alimentar para cumprir o nosso propósito. A Bíblia é chamada de mel, de pão, alimento sólido, de leite. Tudo isso na palavra ela fala, né? Essa refeição completa é o menu do Espírito Santo para fortalecimento e crescimento espiritual. Pedro aconselha, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio deles cresçam para a salvação. Como, Alexandra, eu posso permanecer na Bíblia? Como? Né? Como? Se vocês permanecem na minha palavra, então são verdadeiramente meus discípulos. Só tem como ser verdadeiramente discípulo se realmente estiver ouvindo, né? Se estiver absorvendo, se estiver atendendo o que a palavra fala. Não é fácil. Não é fácil. Gente, não é fácil. Abrir mão do ego, abrir mão da carne, abrir mão de si. Não é fácil. É desafiador. Mas com Cristo nós somos mais que vencedores. Devo citar sua autoridade, né? A Bíblia ela tem autoridade. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus, né?
Como anda? Aí aqui ela fala, muitos dos nossos problemas ocorrem porque baseamos nossas escolhas nos critérios duvidosos de cultura, tradição, razão, emoção. Como andam suas emoções? Suas emoções estão estabilizadas? Está tudo bem? Está tudo tranquilo? Está feliz? Está satisfeita? Satisfeito? Como andam suas emoções? Está tudo sob controle? Né? Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Paulo explica, tudo na escritura é a palavra de Deus. Tudo nela é útil para ensinar, ajudar as pessoas a corrigi-las e mostrá-las como viver. É um manual. Por isso que é importante a gente ler todos os dias. É um manual. Por isso que dá preguiça de ler. Ler algo que pode nos exortar, nos repreender. Mas também nela a gente vê muitas orações. A gente vê, como de Davi, a gente vê muitas promessas. A gente vê muitas identidade. Nossa identidade em Cristo. Quem somos, por que somos criados, para onde vamos. Né? A decisão mais importante que podemos tomar hoje é estabelecer o que exerce a autoridade máxima na nossa vida. As suas emoções estão comandando as coisas ou as promessas de Deus? O que Deus fala é mais, na palavra, é mais importante? Ou o que você está sentindo? Eu estou aprendendo isso agora. Às vezes eu me pego nisso, não, eu não sou minhas emoções. Eu não sou minhas emoções. Devo assimilar a sua verdade, não basta acreditar na Bíblia, devemos impregnar nossa mente, seus ensinamentos, de forma que o Espírito Santo possa nos transformar como verdade. Existem 5 maneiras de fazer isso. Devemos receber, ler, pesquisar, memorizar e refletir sobre ela. Não é só ler por ler. Até eu estou aprendendo sobre isso agora. Né? A palavra, ela nos chama através que... A palavra, o primeiro ponto que a gente pode pegar através dela é receber. Né? Receber. Vamos falar de cada um desses tópicos, tá? Receber. A palavra, Jesus identifica 3 atitudes de rejeição: a mente fechada, a mente superficial e a mente distraída. Né? Ele fala sobre a palavra, sobre a parábola. Ele fala sobre a parábola do semeador, em que ele semeou muitas sementes e algumas delas foram dadas frutos e algumas delas o inimigo roubou. Então, do mesmo jeito é a palavra na nossa vida. Então, aqui a gente vê que para que a gente consiga absorver a palavra, a gente vai precisar receber, né? Primeiro eu recebo. Escutei de alguém, escutei no louvor, escutei através da mensagem, escutei, li, né? Eu recebi, né? Então eu preciso de novo ler. Quando a gente lê, a gente tem mais facilidade para absorver. É como o aprendizado de todos os demais livros, só que nela acrescenta algumas coisas mais. Tá explicado até aqui? Esclarecido? E aí aqui a gente lembra, considerei atentamente como vocês estão ouvindo, né? Toda vez que você sentir que não está aprendendo nada com o sermão, sobre a Bíblia, deve examinar sua atitude, especialmente em relação ao mundo. Deus pode falar até mesmo por meio do professor mais enfadonho, se você for humilde e receptivo. Tiago aconselha: no espírito humilde, receba com grado a palavra que implantada é regada no coração. Tem o poder de salvar a sua alma. Então, aqui o que a gente pode perceber se não me engano é Salmos 1. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, se a gente só ler, só receber e fizer como a parábola do semeador que jogou várias sementes, algumas foram enraizadas, outras se perderam, outras o ladrão veio e roubou, que se personifica como inimigo, e outras deram frutos. E assim é a palavra do nosso coração. A gente pode receber, mas se o Espírito Santo não estiver com a gente não consegue usar ela para a nossa vida. Né? O segundo ponto, que já falamos sobre receber, agora a gente vai falar sobre ler. Né? Ler a Bíblia pessoalmente, né, apesar de muitos são dedicados à leitura de jornal diário da Bíblia, não é admirar que não cresçamos. Não se pode assistir televisão durante horas e esperar crescimento da Bíblia apenas 3 minutos. É sobre a gente realmente se enraizar, a gente realmente meditar sobre ela, ler tentando absorver. Né? Então, mas se você separar 15 minutos do seu dia para ler a Bíblia, em um ano, todos os dias substituído pela 2 leituras da escritura de um ano. Então, assim, ele está dizendo, não tem como um amigo, Deus ele nos visita através da palavra. Então, não tem como um amigo ser um grande amigo se a gente passar só 10 minutos juntos, né?
Então, o Senhor ele tem coisas para contar pra gente. Jeremias fala, né? Buscar, eu me revelo para aqueles que me buscam. Me buscam, eu me revelo. Né? Acho que é 3:33, Jeremias. Então, a forma da gente buscá-lo, oração, adoração e leitura da Bíblia. Através da Bíblia, ela nos fala o que o Senhor quer para nós. Né? A gente sempre vai refletir aquilo que a gente mais está se alimentando. Né? Do que eu estou me alimentando? No corpo físico, mente e alma. Né? Do que eu estou me alimentando? O que eu estou comendo? Como é que está meu corpo? Né? O que eu estou ouvindo? Como está meu corpo? O que eu estou escutando? Como está as minhas emoções? Né? Do mesmo jeito. Conforme o que eu me alimento, assim eu vou refletir. Né? Você já ouviu Deus falar diretamente com você? Você já viu Deus falar diretamente contigo? Assim, no teu ouvido? Já teve essa experiência? Deus, ele é muito misericordioso. E nas vezes em que eu não tive uma força para ler a Bíblia, uma força para entender a palavra, porque eu estava tão suja que o Espírito Santo ele não estava comigo. Então eu lia, mas eu não entendia. Eu só lia, só entendia que eu tinha que mudar. E eu não queria ler. Eu simplesmente abria mão de ouvir a Deus. Queria fazer por mim mesma. Tinha decidido que não queria Deus comigo, né, nas minhas decisões. Mas queria ter livramento. Olha que engraçado. Então, em um dos momentos que eu mais não tinha força para ler a Bíblia, o Senhor falou audivelmente no meu ouvido. Palavra dele. Né? Isso é uma experiência única. Não é porque eu sou especial, não sou exclusiva, não. Ele tem formas individuais exclusivas para falar com a gente. Né? Então, conforme eu fui melhorando, o Senhor começou a me dar um alimento sólido. E começou a dizer, você precisa ler a palavra, porque eu tenho mais coisas, promessas, eu tenho mais direcionamento para você. E você vai precisar dela. Né? Então, ler a palavra é ouvir Deus audivelmente nos nossos ouvidos. Ele deverá guardá-la consigo todo o tempo e lê-la todos os dias da sua vida. Porque ele fala da palavra. Né? Medita, se eu não tenho uma parte da palavra que fala, medita na tua palavra dia e noite, noite e dia. Né? Por quê? Porque o inimigo das nossas almas não para. O inimigo das nossas almas não descansa. O inimigo das nossas almas sempre está trabalhando. Né? Então, ele quer só um pezinho para nos tragar. Né? Segunda, que eu falei, né, sobre ler, recebe, lê. Aí, pro terceiro, pesquisa. Né? A palavra fala aqui de uma coisa, mas pode ser algo cultural. Tem que entender o contexto, né? Aí aqui a gente pode fazer perguntas, o poder das perguntas. Quem está nesse texto, o que ele quer falar, quando ele está falando, onde, por quê, como isso pode agregar à minha vida, o que Deus quer falar para mim nesse texto, né? Temos aí no quarto, né? Porque com perguntas certas trazem respostas assertivas, né? E o quarto ponto, são 6, memorizar. Né? Lembra que eu falo aqui pra vocês direto? Pegue a palavra, anote, recite 3, 5, 10 vezes no dia. Há poder nas palavras, eu precisei descobrir isso esses meses. Cuidado com o que você fala de bom, de ruim, né? Fique atento se você falar algo de bom. O poder das palavras. É o poder das palavras. Se eu memorizo no dia mal, eu vou rebater na hora que o inimigo vier me confrontar. Se eu memorizo, eu vou argumentar. Não, a palavra não fala assim. Vem uma mensagem negativa na minha mente. Tu não presta, tu não pode, tu não consegue, tu não... Como? A palavra diz em Cristo eu sou mais que vencedor. A palavra diz, tudo posso nele que me fortalece. A palavra diz que o Senhor Jesus morreu na cruz por mim, levou minhas culpas, minhas dores, levou minhas enfermidades. Não aceito. Não aceito. A verdade é que a nossa mente sempre vai estar ocupada com algo que a gente decide que seja ocupado. Ou a nossa mente é ocupada por algo que seja benéfico, algo destrutivo. Ou a gente está satisfazendo o desejo da alma, ou o desejo do nosso espírito. Né? Então, o quarto ponto que a gente já falou, a gente recebe a palavra, a gente lê a palavra, a gente pesquisa para entender o contexto, o que Deus quer falar comigo naquilo. E o quarto, memorizar. Memorizar. Toda vez que vier uma argumentação na tua mente, como Jesus sofreu lá no
como Jesus sofreu no momento de jejum, assim também o inimigo das nossas almas vem, ó, com palavrinhas, né? E você consegue rebater. Com forma de memorizar, eu digo sempre que anota, bota para na geladeira, recita. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar me faz em vez de espaço, guia-me honestamente nas águas tranquilas, né? Quem sou eu? Sou a ovelha de Jesus, o Senhor me provê, né? E vai rebatendo, né? Existem novos benefícios em memorizar a palavra, né? Na hora, para nos ajudar na hora da tentação, na hora das decisões sábias, na hora de reduzir os estresses, ganhar confiança, dar bons conselhos e aconselhar com fé aos outros. A memória é como músculo, a gente pode trabalhar ela, né? Podemos trabalhar ela. A gente consegue memorizar através da escrita ou ouvindo mesmo, ouvindo, né? Lembre-se que Cristo ensinou que as suas palavras enriquecem vocês e os tornem sábios, né? A sabedoria vem da palavra. A palavra diz, se você não é sábio, se não me engano é em Tiago, se você não é sábio, busque então a sabedoria, peça a sabedoria, que Deus não se nega a dar sabedoria a ninguém. Eu sou uma pessoa que sou ávida por sabedoria. Eu amo conhecimento. Amo a palavra espiritual e coisas seculares também, né? Então eu fiquei, Senhor, eu quero sabedoria, me dá discernimento, não quero mais plantar e colher errado. Não, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Tá anotando? Então, memorizei, refleti. Por que nessa história aqui, como é que Davi fez dessa forma? Por que Davi agiu dessa forma? Por que Saul foi repreendido por Deus? Por que Deus negou o sacrifício de Saul? E aí a gente vai, ó, absorvendo, trazendo para os nossos dias, né? E aí aqui, como dito no capítulo 11, se você sabe se preocupar, você sabe meditar, né? Se eu sei me preocupar, né? Uma necessidade que ainda nem aconteceu. Preocupar, estou ocupada previamente. Então, se eu sei me preocupar com algo, eu também sei meditar na palavra. É só substituir esse nosso desejo, essa nossa ação destrutiva com a positiva, né? Como amo os teus ensinamentos, medito neles dia e noite. Davi fazia isso. Se eu quero uma vida como Davi, se eu quero uma vida como José, se eu quero uma vida como todos os heróis da fé, eu preciso me espelhar, eu preciso modelar. O que fulano faz, né? Se eu quero emagrecer, se eu quero enriquecer, se eu quero ser sábio, se eu quero ser XYZ, eu tenho que ver quem é que tá fazendo. O que fulano faz? Que horas acorda? O que ele come? Com quem ele anda? Qual mês ele senta? Né? As finanças, vai depender do que você quer. Se fulano é magro, fulano emagreceu, né? O que ele come, que horas ele dorme, quantas horas ele dorme, né? Se espelhar, o poder no modelo, em modelar, o poder em fazer modelagem. O que Davi fazia? Davi honrava a Deus, Davi conversava com Deus, né? Davi, ele lançava todas as suas guerras ao Deus Todo-Poderoso. Davi foi falho? Foi, né? E quando ele falhou, o que foi que ele fez? Né? Ele se quebrantou, né? Ele foi, como todo ser humano, suscetível à falha, teve suas fraquezas, né? E ele foi lá e se arrependeu. Ele foi ele foi prostituto, né? Ele foi prostituto. Ele foi o que mais? Esqueci agora. Pessoa que mata. Esqueci. Então, mas isso não interferiu na busca dele constante pelo Senhor. Portanto, quem ouve as minhas palavras, aqui ele diz, devo pôr em prática os princípios da Escritura. Não adianta nada eu receber, eu ler, eu absorver, eu refletir, memorizar. Se eu não praticar, né? Tudo que eu falo aqui, gente, é pra mim também, tá? Minha boca tá mais perto do meu ouvido, eu preciso tanto quanto vocês. E eu tô até gostando, porque eu tô revendo coisas que eu não tava lembrando. Portanto, quem ouve minhas palavras as pratica e não é como um homem prudente construiu a casa na rocha. Mateus 7, 24. Né? Uma casa ela precisa de um alicerce. Se eu não me engano, uma casa ela precisa de pelo menos outra casa embaixo para que ela suporte chuva, terremoto, terreno degradante, né? Então, em Mateus 7, 24, ele fala da casa na rocha, a casa na areia. A casa na areia ela não tem nenhuma estrutura, ela não tem nenhum alicerce.
Se as plantas nos ensinam isso, a planta ela precisa de raiz. Só raiz, ela vai para baixo primeiro. Isso aqui dava uma outra reflexão, que nós, o quanto nós precisamos buscar a Deus na dependência, no joelho, na adoração. E a gente desce, se humilha. E quando a gente levanta, a gente não se balança fácil. Então, é desse mesmo forma a casa na rocha. Uma casa na rocha, o poder da rocha, né? O poder da rocha é firme, é seguro, né? Não se destrói fácil, né? Então, o homem que busca a palavra, ele se torna prudente, né? Primeiro eu penso, eu inspiro, e por terceiro eu ajo com as atitudes certas. Assim aconteceu com Davi, assim aconteceu com José do Egito, né? Então o Senhor, ele era o alicerce deles. O Senhor era o alicerce, a rocha deles. A palavra fala, né, que o Senhor é nossa rocha. Então ele disse: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Sempre a condição, né? Muitas coisas na palavra têm condição. Então, eu sou feliz se eu praticar. Se eu não praticar, eu vou ser infeliz. Por quê? Porque as minhas atitudes estão em cima do que eu tenho. As minhas atitudes são reflexos de como eu me sinto, de se realmente são acertadas ou não, né? Com a palavra a gente tem um direcionamento melhor. A palavra de Deus nos aponta nossas faltas, nossas motivações, compreende nosso pecado. Assim eu falo quão frágil e falho somos, né? Repreende nosso pecado e espera que nos transformemos. Faz parte da natureza humana resistir à mudança. É normal se você não quiser refletir, não quiser buscar, não quiser agradar ao Senhor, quando na verdade a gente precisa mais desse alimento, desse manto, do que Ele mesmo. Ele só deixou aqui pra gente buscar, né? Mas nós é que mais precisamos dela, né? Não há como enfatizar suficientemente o valor de fazer parte de um grupo de estudo bíblico, né? A gente reflete com quem a gente anda, né? Eu sou uma pessoa que estou aqui falando da palavra, né? Para quem não sabe, eu sou corretora de plano de saúde também. Sou uma pessoa que sou ávida, amo conhecimento, neurociência, psico, coach, autoconhecimento, autodesenvolvimento, né? Então, existe um ponto que é muito, muito diferencial. Se você quer mudança para a tua vida, é necessário que você ande com quem já está onde você quer estar. Físico, emocional, espiritual, né? Eu falei aqui de modelar, é um dos pontos. Vou modelar fulano, vou modelar ciclano que já está onde eu quero estar, né? Certo? E o outro ponto, se eu preciso estar mais na busca da palavra, preciso mais de adoração, preciso mais de ter contato com pessoas que estão nesse momento que eu quero viver, eu preciso ir atrás de pessoas nesse naipe, né? E tanto é que eu pedi ao Senhor, é assim, eu oro, não está no meu poder, mas eu ajo no que precisa ser do meu poder, né? Então eu comecei a pedir: Senhor, me ajuda a ter pessoas, me apresenta pessoas que estão no momento onde eu quero estar, né? Me dá boas mesas, né? As mesas certas, para que a gente consiga se ajudar. Andarão dois juntos se não tiverem com um acordo, a palavra fala, né? É melhor ser dois do que um, porque um cai e o outro levanta, né? Esse é o propósito de estar em uma comunidade de pessoas em comum, tá? A melhor maneira de se tornar um praticante da palavra é colocando no papel uma atitude resultante da leitura, do estudo, da reflexão sobre a palavra de Deus. Desenvolva um hábito de anotar de forma precisa o que pretende fazer. Essa atitude efetiva deverá ser pessoal, envolvendo apenas você. Prática, algo que você possa fazer, e verificável com prazo final para ser realizado. Eu tenho um livro, um caderno ali, que é só de oração. Oração, adoração, que o Senhor falou pra mim. Eu tenho uma palavra também, que é esse, né? E tenho outros que são de outras coisas, né? Então, faz todo sentido ter um devocional. A gente faz devocional, faz adoração, louva ao Senhor, escuta a palavra e as perguntas necessárias. O que eu aprendi com isso? O que eu preciso saber com isso? Né? O que Deus quer que eu saiba disso? O que eu preciso melhorar nisso? Né? Que aí vai fazer todo sentido, vai dar uma clareza. Tudo que a gente anota dá mais clareza, tá? O que Deus já lhe pediu por meio de palavra que você ainda não começou a fazer.
né? Então, escreva algumas medidas práticas que ajudarão a executar aquilo que você identificou. Você pode, por exemplo, pedir a um amigo que não o deixe vacilar. Assim disse D.L. Moody, né, um grande escritor cristão, que é a importância da gente ter amigos, pessoas que estão onde você quer chegar, pessoas que te ajudem a crescer espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Esteja perto de pessoas que te agregam, né? Mas não que esteja na contramão do que você quer alcançar. A Bíblia não nos foi concedida para aumentar nossos conhecimentos, mas para mudar nossa vida, né? Por quê? Porque quando muda a vida, é porque teve conhecimento. Não tem como mudar a vida se não tiver tido conhecimento, né? Não é um pode por um pepino. Conhecimento nos traz atitudes certas, nos traz pensamentos certos. A verdade liberta, né? E a mentira aprisiona. A verdade liberta, a falta de conhecimento aprisiona. A falta de conhecimento nos faz aceitar tudo que disserem de nós, em todos os sentidos, né? E a verdade liberta. O Senhor é a verdade, a vida. Ele é a verdade. Não é qualquer coisa, né? Então, para mudar a nossa vida, só tem como ter mudança de vida se tiver o conhecimento. Eu penso, eu ajo, e aí eu tenho reflexo dessas ações, tá bom? E aqui os nossos exercícios do dia, a verdade me transforma. Para você memorizar, se vocês permanecerem em minhas palavras, serão realmente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Dá pra ver, não? João 8, 31, 32. Bora anotar? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Se o Filho verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente você será livre. Livre da tristeza, da angústia, do medo, da opressão, né? De toda possibilidade, de todos os tipos de possibilidade de prisão que você possa ter. E a pergunta, que não quer calar, para o seu exercício do dia: o que Deus já me disse em sua palavra que ainda não comecei a fazer? Né? O que o Senhor já me disse que eu preciso mudar e eu ainda não mudei. Né? Então, se você tem necessidade de ter um grupo, ter comunhão, ter pessoas, hoje eu tenho 2 grupos. Né? Um grupo que fala sobre a palavra. Deixa eu dar 3 grupos. Um grupo que fala sobre a palavra, que fala do reino, que fala sobre crescimento espiritual. Eu tenho um outro grupo que eu amo também, que fala sobre tudo isso, mais finanças, mais crescimento, mais empreendedorismo. E tem um terceiro grupo. Quem é o terceiro? Que é onde eu me congrego. Você deseja saber mais onde fica, como é. Não gosto muito de falar relacionado a locais, mas fica aí a dica, tá bom? Te agradeço pela tua companhia. Que bom que você esteve aqui comigo até aqui, né? É um prazer. O Espírito Santo possa ser teu direcionador, o Espírito Santo possa ser o teu tirador de vidas, né? O teu espiritual possa ser ativo na tua vida grandemente. Você consiga ver sua identidade, seus direitos e os seus deveres também, né? Não tem como ter direitos sem ter deveres, não é isso? Amanhã nosso encontro transformado pela aprovação. Qual aprovação você está tendo no momento, né? Pelo que você está passando. Quais os problemas que você acha impossível na tua vida? Né? Que aí a gente vai aprender sobre edificar um caráter semelhante a Cristo, como posso reagir aos problemas como Jesus já reagiu, né? Como não desistir nos dias mal, tá bom? Nos vemos amanhã, é um prazer ter você aqui comigo. Encontro de 24, encontro 25, tá? Nos vemos amanhã. Fez sentido pra ti até aqui? Se fez, deixa aqui o teu diamante. Você vai até o final. Chegou até o final? Deixa aqui o diamante pra eu saber que você é um diamante raiz, não um diamante roteiro, tá bom? Compartilha com a amiga precisa saber uma palavra, tá faltando só você vai transbordar também, assim como eu tô aqui transbordando. Nos vemos amanhã, 7h17, tá? Amanhã domingo vai ser 7h17. Até a próxima. Até.